Top coisas mais absurdas que eu já ouvi na perícia do INSS. Eu acabei de atender uma cliente aqui no escritório que me falou que passou por uma situação assim, absurda. E aí eu falei pra ela, nossa, eu já ouvi tanta coisa de cliente que eu podia fazer um vídeo sobre isso. Aí eu me liguei que eu vou fazer um vídeo sobre isso, das coisas mais absurdas que eu já vi acontecer na perícia do INSS. E acredita, nenhuma dessas histórias é inventada, tá? Isso é real. A primeira foi uma criança com autismo. A mãe me contou que passou praticamente toda a perícia sem sequer o perito olhar para a cara da criança. E no final, quando a criança estava indo embora, ela falou tchau, tio, que é uma mania da criança. Aí sabe o que aconteceu? Ele negou o benefício justamente porque a criança deu tchau, tio. Ou seja, ele justificou que a criança não tem impedimento nenhum, já que ela é capaz de falar. A segunda situação foi com um adolescente que tem autismo, tem 15 anos. Durante a perícia, ele falou que sofria bullying na escola, né, por conta da condição dele. E a resposta que ele recebeu do perito foi: é só ignorar, isso daí faz mal nenhum. É tão absurdo, porque é como se o preconceito e a exclusão social sofrido não fosse problema nenhum para a criança e para o desenvolvimento dela. A terceira situação é o caso de uma cliente minha que tem depressão. Ela procurou o INSS porque não tinha condição de trabalhar, né, e exercer a atividade. E ela ouviu do perito falando que depressão não pode ficar sem trabalhar, que ela precisava trabalhar e quando ela voltasse a trabalhar aí que ela ia melhorar. A quarta situação aconteceu com um trabalhador que sofreu um acidente, ele ficou com sequela permanente e perdeu parte do movimento das mãos. Na perícia ele explicou que não conseguia mais executar várias tarefas do trabalho dele, como era antes. E aí o perito falou pra ele que como ainda ele conseguia segurar alguns objetos, né, com a mão, que não tinha problema nenhum, que a capacidade dele não estava reduzida. Como se perder parte da função da mão não fosse atrapalhar o trabalho dele, né? E como é que ele conta isso pro chefe? Aí depois de ouvir tanta coisa absurda, assim, as pessoas ainda me perguntam por que eu insisto em trabalhar com o INSS, falam que é absurdo, que hoje em dia, dependendo do INSS, não tem como. Mas é exatamente por conta disso que eu insisto em atender pessoas que precisam de um benefício do INSS, porque eu sei que tem como recorrer, eu sei que tem como mudar isso através de um processo bem feito, bem estruturado, uma orientação correta. Então é por isso que eu ainda insisto. E aí, você já ouviu alguma história absurda do INSS? Então deixa seu relato aqui nos comentários que eu quero saber um pouco mais.